A gente às vezes Então, vamos lá, vamos abrir em 1 Tessalonicenses 5:17. Vamos lá, vamos abrir. 1 Tessalonicenses 5:17. Nossa, tem um delay legal aí, que eu ouvi minha voz. Nossa, tem um delay legal aí, que eu ouvi minha voz. Ó. Curto e direto. Orai sem cessar. Amém? Não existe vida espiritual sem oração. Não existe a nossa relação com o Senhor sem oração. Não existe. É a oração que liga a gente aos céus. É a oração que mantém a nossa comunhão com o Senhor. Porque orar não é só falar com Deus, é ter comunhão com Ele. É buscar a presença dEle. Né? A gente vive um mundo... Hoje eu até quase que fui tirar uma foto num ponto de ônibus. Tinha umas pessoas e eu falei assim, por isso que esses assaltos acontecem, né? Tava todo mundo no celular, todos no celular, todo mundo com a cabeça baixa. Se viesse um carro atrapalhado e atropelasse todo mundo, eu não ia nem saber de onde veio, não ia saber. Porque estavam totalmente distraídos. Oi? E eu penso que é o seguinte, a gente não pode andar distraído, né? A gente tem que estar atento, porque orar tinha que ser como respirar, sei lá, como o alimento, porque a gente, acredito que o que a gente precisa nesse mundo, assim, nessa vida que a gente está vivendo, nesse momento que a gente está vivendo, é esse aí. Se eu posso começar, a gente tem que se alegrar sempre, né? Agradecer sempre, orar sem cessar, dando graças em tudo, porque esta é a vontade de Cristo Jesus, que é a continuação do versículo que vem antes, versículo que vem depois. Então, que a gente possa agora falar com o Senhor, né? Nós estamos aqui, viemos para cultuar o nosso Deus, é um culto, a gente veio prestar o nosso amor, mas ele sempre tem mais do que a gente espera, ou pede, ou pensa. Então, a gente vem para dar louvor e a gente sai aprendendo, consolado, confortado. Então, que o Senhor nos abençoe, amém? Vamos guardar aí um versículo curtinho. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar, amém? Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Senhor, vem, toma teu lugar de honra, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, recebe o nosso pequeno culto, Deus. Esse pequeno rebanho que se reúne aqui para louvar e engrandecer o teu nome, para agradecer, para ouvir a tua voz. Vem, Senhor, o lugar de honra é teu. Inclina os teus ouvidos e os teus olhos. Ouve, recebe a nossa oração, recebe o nosso louvor e fala conosco, Senhor. A tua voz nós queremos ouvir. Vem com o teu poder, exorta, nos corrige, nos consola-nos, Senhor. Fala conosco. Queremos ouvir, queremos compartilhar um pouco mais da tua palavra. Nós te agradecemos por todos aqueles que podem estar aqui. Abençoa cada família, cada quadradinho que está aqui, Senhor. E abençoa também aqueles que não estão, aqueles que estão em viagem, aqueles que estão nos hospitais. Abençoa, Senhor. Abençoa o Akira, o marido da Zefa, Senhor.
Tem misericórdia da vida dele, Senhor. Tira ele daquele hospital. Cura ele, Deus. Cura ele. Te pedimos a tua bênção, Senhor, sobre a vida do Roberto, Deus. Cura ele, Deus. Que essa fratura possa se consolidar o mais rápido possível. Abençoa, Senhor, as nossas casas todas, Senhor. Nós te pedimos a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pipo? Pipo. Paz, boa noite! Estão ouvindo bem? Acho que sim. Muito bom. Hoje temos a ilustre presença da minha linda e digníssima esposa. Ilustre. Amém. Para a gente é sempre um privilégio poder participar e contribuir com aquilo que Deus está fazendo. Queria orar. Senhor Jesus, a gente quer te agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, Senhor, pela tua provisão, Senhor. Nós glorificamos o teu nome, Senhor, por tudo isso que o Senhor tem nos dado, por tudo isso que o Senhor nos tem abençoado, Pai. Nós temos visto as respostas de oração no grupo ali de relógio de oração, a gente tem visto na nossa casa, a gente tem visto nos nossos familiares, Pai. O Senhor é bom, Pai. Muito obrigado, Senhor. Te glorifico o teu nome, a gente pede que o Senhor possa nos proteger aqui, Senhor, nessa noite, nos guardar, esconde-nos debaixo do teu sangue, repreende, Pai, tudo aquilo que de repente o diabo possa tentar fazer, atrapalhar, Pai, que o teu Espírito prevaleça sobre o nosso lar, sobre as nossas vidas, dentro de cada um dos nossos lares representados, e te pedimos, fala conosco, Senhor, traz uma palavra rema, como a gente já conversou na outra semana, uma palavra que caia no nosso coração e frutifique. Amém. Use as nossas vidas, Pai, apesar de nós, Senhor, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida além de ti, do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz.
vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém. A gente estava aqui ensaiando e eu não sei se eu escutei direito a Rosi falando, mas eu acho que ela falou alguma coisa sobre estar atento. E esse louvor o Senhor falou comigo hoje a respeito dele sobre estar atento. Não só aquilo que fisicamente acontece ao nosso redor, mas aquilo que também espiritualmente acontece ao nosso redor. Às vezes a gente está tão envolvido na nossa vida terrena que a gente esquece da vida espiritual, da vida eterna. Aquilo que acontece nas regiões celestiais que a gente não tem conhecimento. E esse louvor que a gente vai cantar agora fala sobre isso, sobre o exército de Deus, aquele exército que Deus manda ao nosso favor para nos dar vitória, para conquistar, para nos ajudar, para nos auxiliar. Então, vamos cantar esse louvor. Eu acho que todo mundo conhece, ele é bem antigo, mas eu acho que todo mundo já ouviu pelo menos alguma vez. Deixa eu só aumentar aqui, que senão a gente vai se embananar. Eu posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra, em plano de guerra vai. Já ouço o louvor que é alma de vitória, o exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus marchando vai. Eu posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra, em plano de guerra vai. Já ouço o louvor que é alma de vitória, o exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus marchando vai. O exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus marchando vai. Amém. Senhor, nessa hora eu quero orar ao Senhor e te pedir, Pai, para que a gente seja revestido com as armaduras que o Senhor já nos deu, para a gente se unir, Senhor, a esse exército, Pai, o teu exército, Senhor, que o Senhor disponibilizou em todos esses anos, Senhor, para ajudar a vencer, Senhor, as batalhas, as lutas, as guerras, Senhor Deus, e que a gente se una a esse exército para marchar, para conquistar aquilo que a gente precisa conquistar, Senhor, durante esse ano. Amém. Em nome de Jesus é que eu oro e te peço. Amém. Acho que deixa por último, quer cantar agora? Bora. Então, como é que tá de tempo aí? Taca ali pau, né? Beleza. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos
mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora. Que a igreja esteja atenta, não distraída em seus celulares, cada um pensando na coisa, mas atenta em oração, em comunhão com o Senhor. Amém? Vamos lá, a palavra de hoje. Kátia, você tem a voz. A paz do Senhor, irmãos, a todos. Deixa eu me acostumar com esse daqui. Fechei a telinha do bate-papo. Bom, tá fácil. Em Gênesis, capítulo 3. Vocês me ouvem bem? Dos versículos de 1 a 13. Eu antes vou... Bom, né? Esses são os versículos que eu já coloquei para vocês adiantarem a Bíblia. Eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Nunca fiz algo parecido, né? Estou um pouquinho nervosa, peço perdão primeiramente a Deus, né, e a vocês. E eu vou orar para que nós possamos iniciar, tá bom? Senhor Deus, continuando em sua gloriosa presença, nós, Senhor, pedimos
que o Senhor me capacite nesse momento, Senhor. Que não saia da minha boca nada que venha de mim, Senhor, mas que venha do seu Santo Espírito, Deus. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos abra os nossos ouvidos, Senhor, que nos dê clareza, Senhor, e o entendimento da sua palavra, Senhor, que possamos usar um versículo, um capítulo, ainda que seja do Velho Testamento, Senhor, mas que nós possamos colocá-lo nas nossas vidas, nos dias de hoje, Senhor. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, peço misericórdia da minha vida, Senhor, e eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou ler o versículo, tá? O capítulo. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então, costuraram umas folhas de figueira para usar como tanga. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor, Deus, que estava passeando pelo jardim. Então, se esconderam dele, no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim, e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Aí Deus perguntou: e quem foi que disse que você está nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: a mulher que me deste para ser minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Bom, trazendo esse versículo, né, essa passagem da Bíblia para os dias atuais, eu fui estudar, né, e Deus foi me trazendo algumas coisas diante desse estudo que eu fiz. Bom, o que acontece? Ao longo da nossa vida, né, nós caminhamos com Deus, né, nós estamos procurando viver sob a obediência dele, e nós deparamos com algumas serpentes mais astutas, né? Em formas de quê? Em forma de pessoas, em formas de redes sociais, de mídias, né? E damos ouvidos, né? Nós nos deixamos ser atraídos, né? Aqui, repara que a serpente, né? Ela era um animal esperto, né? Que o Senhor, um dos mais espertos que o Senhor havia feito. E ela já questionando, se aproximou da mulher e já se questionando a ela, né? O que Deus havia falado. Repara que ela fala, parece aquelas pegadinhas de vestibular, né? É verdade que Deus mandou que vocês não comessem nenhuma das frutas do jardim? Quer dizer, então nós somos questionados muitas vezes pelo nosso modo de vida, né? O cristão, com inverdades, né? Assim, que falam que, nossa, mas vocês não podem fazer nada
né? Não pode, o crente não pode fazer nada, é proibido de tudo. E não é uma verdade. Não é que nós não podemos fazer nada, nós podemos. E aí, essas meias-verdades, né, que aparecem, né, a pessoa, ela fala, vocês não podem fazer nada, né? Então, não é isso que a gente faz. Aí, o que acontece? Aqui, a mulher responde, né, para ela, podemos comer as frutas Tá travada, pessoal? Ela tá, né? Então vamos esperar ela voltar e a gente... Kátia, não sei se você nos ouve, mas sua internet caiu, acho. Kátia, sai e volta. Você tá travada para nós. A gente não tá te ouvindo. Manda no WhatsApp dela, acho. Ela não vai vir no WhatsApp. Ela ouviu, ela saiu, ela vai voltar. Ai. Ela tá aqui embaixo. Kátia, você tava travada. Você caiu. Cadê você, que eu não tô te achando mais? Tô aqui. Aonde eu parei? Então, você ia começar a falar da Eva, e parou ali. Nossa, eu tô vendo. Pra mim, eu tô vendo vocês bem aqui. Agora nós estamos normal, mas ficou muda, travou para todo mundo. Ai, desculpa. Nossa, aonde que eu parei? Agora que eu vou me enrolar mesmo. Volta. Você começou falando a respeito do que o inimigo falou, né? Que parecia uma pegadinha de vestibular. Ele falou que você não sabe nada. E aí quando você ia nenhuma. Aí você ia continuar, foi aí que travou já. Travou bem no começo. Ai, desculpa, gente. Não sei se é a minha internet, eu tô aqui no quarto do Matheus, eu moro em Sobrado, né? Bom, vou tentar retomar, né? Então, assim, ali, nesse momento, né, quando nós temos que tomar cuidado com essas abordagens, né, que muitas vezes as pessoas, né, falam que nós não podemos nada, né, que os crentes têm um modo de vida que é muito restrito, né, e que não é verdade, né. Podemos várias coisas, mas nós temos um manual de vida que é a Bíblia. E Deus, ele coloca para a gente, assim como ele colocou no jardim do Éden, que Adão e Eva estavam proibidos de comer do fruto proibido. Nosso fruto proibido para os dias de hoje é o pecado também, né? Nós não podemos deixar ser atraídos, né? Nós temos que fugir dele. Então, o que acontece? A Eva aqui, ela... Ai, gente, estou nervosa. Então, podemos comer todas as frutas, né? Por quê? Aí, olha só, o que a serpente, ela afirma, né? Porque a Eva, ela fala, né? Não podemos comer, porque se tocarmos nela, não morreremos. Mas o que a cobra, a serpente, ela afirma? Vocês não morrerão coisa nenhuma, né? Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem, vocês abrirão seus olhos e serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha a curiosidade, né, de ser como Deus,
de querer, ela vivia em paz lá, nos conhecia bem, já estava tudo ok, né? Mas a curiosidade nos faz pecar, né? Por que será que a gente é tão atraído, né? Por isso, a curiosidade faz com que nós erramos, né? Curiosidades de coisas proibidas na internet, em mídias, né, WhatsApp, vários vídeos que nós vemos, né, coisas. Hoje em dia a gente tem muito acesso a isso, né? E essa curiosidade nos faz sair da presença de Deus, né? E nos faz com que nós não obedeçamos a Deus. E aí, o que acontece? A mulher viu que a árvore era bonita aos olhos, né? Ela percebeu frutas boas para se comer. E ela pensou como seria bom ter conhecimento. Assim é o mundo, ele é atrativo, né? Ele é muito atrativo para nós. Imagina, viver sem regras, sem fazer o que eu quero, né? Isso pessoas fazem as pessoas se afastar, muitas vezes, né? Fazem as pessoas, conheço pessoas que falam, não, eu era da igreja, mas aí, não, tinha muita regra, não, eu não podia fazer nada, eu não podia viver minha vida é uma só. Porque para essas pessoas, eles acham que a vida é uma só, né? E não é uma verdade. Para nós, a nossa vida vai continuar, nós temos a certeza disso, que nossa vida vai continuar, que nós temos que ter obediência, mas ela vai continuar melhor, porque ela não vai ter dor e nós vamos ter a vida eterna, né? Não passaremos por todas essas aflições que nós temos hoje. E aí, e a Eva, aí ela começou a ter um entendimento, né? Nesse momento, aí o que acontece? Ela toma aquela fruta e ela come. Não satisfeita em pecar sozinha, ela manda o marido pecar. Ela dá para o marido fruto, né? Então, veja como o pecado entra na nossa vida. Muitas vezes a pessoa, ela já está no pecado e ela quer colocar você também, né? E aí que nós temos que prestar atenção no que é falado. E para essas pessoas que chegam com essa abordagem, né, para nós, que, não, ser crente, não, eu não vou, né, nós temos que evangelizar, né, e fazer essa pessoa conhecer a palavra de Deus, não como uma prisão, um sacrifício, né, algo chato, não, pelo contrário, e também não iludido, né, porque muitas denominações iludem, venha para Jesus que você será feliz, nunca mais você vai ter problema, e não é assim, né, porque nós temos muitos problemas, né, mas com Jesus é mais fácil, é isso que a gente tem que colocar para elas, né. E aí aqui a mulher, ela come do fruto e ela oferece ao seu marido e o marido come. E na verdade, lá no início, Deus, ele dá o mandamento, eu perdi aqui o capítulo que eu estava lendo todo, Deus dá o mandamento ao homem, né? Deus coloca aqui o mandamento para o homem primeiro, que ele vai comer de todos os frutos, e ele só não pode comer do fruto do bem e do mal. E ele, nesse momento, ele nem questiona ela, né? Pelo menos aqui na Bíblia não fala, a gente vai por essa linha, né? Ele não questiona ela, né? Não, peraí, mas Deus não deixou que a gente comesse, né? E aí ele come também sem questionar e ele entra no pecado junto com ela, né? Nesse momento, o que acontece? Os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nu, ou seja, eles perderam a inocência, né? Perderam a inocência de criança, porque, veja bem, quando a gente coloca duas crianças que eles não têm um mínimo de maldade, eles não se veem nus, você pode pôr os dois nus perto do outro, que não, a inocência é muito linda, né? E eles perderam essa inocência e foram se cobrir, né?
quando eles foram se cobrir, né, naquele momento, né, Deus, lógico, Deus já sabia de tudo, né, mas Deus é muito gentil, ele chega suavemente aqui pelo vento suave da tarde, né, lá no Éden, né, e Deus estava passeando pelo jardim, e aí, então, eles se esconderam. Mas o Senhor, Deus, chamou quem? O homem. Aqui é uma atenção que eu frisei, Deus chama o homem primeiro, né? Porque é a quem ele deu a autoridade, né? Até mesmo aqui no início, eu acabei fugindo um pouco aqui em cima, porque eu estou nervosa, perdão, é sobre isso também, esses questionamentos, até sobre submissão, né? A gente fala, essa submissão, que a mulher não tem voz ativa na Bíblia, a Bíblia é machista, porque, né? E não é. Mas aqui, o que acontece? O homem, Deus, ele chama o homem por quê? É a quem ele primeiro criou, é a quem ele é a autoridade, é o cabeça, né? Da casa, é a quem tem que ser o cabeça da casa. E ele chama o homem e fala, aonde você está? Deus sabia onde eles estavam, né? Mas Deus queria ouvir. Aí ele fala, eu ouvi a tua voz quando estava passeando pelo jardim e fiquei com medo. Por quê? O pecado, gente, o pecado é isso, o pecado dá medo, né? O pecado, ele nos afasta da presença de Deus. E você imagina a gente se esconder de Deus, né? Que horrível que é. Nada Você travou de novo, Kátia. Olivia, seu som está aberto. Antônia, seu som está aberto. Kátia, nós não estamos conseguindo te ouvir, você está travada. Para mim só não, né? Para todo mundo. Está todo mundo travado? Está travada? Está travada, tá? Nós não estamos vendo nem a sua imagem mais. Ai, desculpa, Rosi. Eu devo ter batido aqui. Desculpa. Vocês Agora me ouvem? Sim, agora claro. Gente, olha, olha, gente, em nome de Jesus. eu Até até peguei o celular aqui. Agora muta o computador, porque senão fica fazendo eco. Você vai falar pelo celular? certo. Agora, tá me ouvindo bem? Ai, mas eu estou ouvindo eco. Você tem que travar o seu computador todo. Ou fica no celular. Pronto. Pronto. Vamos lá. Ai, desculpa. Então, nossa, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, afasta Satanás e demônios daqui. Deixa eu terminar de passar o que eu tenho para passar, Senhor. Porque eu assisto meu culto toda vez aqui, nunca cai, gente. Senhor Jesus. Aonde eu parei? Amém. Agora, para pegar o seu pensamento, você estava falando, você... Ai, peraí. Não, peraí, eu estava falando, cadê aqui? Ah, meu Deus. Gente, tão ruim quando você está já no caminho, né? Você falou da gentileza do Senhor. Isso, aí eu estava falando que o que acontece? O pecado nos faz a gente se esconder de Deus, né? Faz com que a gente tenha medo e se esconda da presença do Senhor. Então, que horrível é isso, né? Nós nos escondermos da presença de Deus, né? Nós seremos, né, no juízo final, é isso que eu estava falando,
Nós teremos a nossa vida debulhada ali, e Deus vai falar, onde você está, né? O que você estava fazendo? Por que você estava vendo isso, aquilo outro? Por que você deu ouvido, né, para tal coisa? E então, a gente não pode se deixar levar pelo pecado, né? Porque isso nos traz medo, né? E aí, o que o homem responde? Eu ouvi a sua voz passeando pelo jardim. Ah, tá, fiquei com medo e me escondi, tá. Aí Deus, ele questiona, né? Por acaso você comeu o fruto que eu proibi, né? Então Deus já sabia, mas ele queria ouvir, né? A desobediência, né? Pensa que tristeza. Deus estava protegendo eles, assim como nós, pais, tios, avós, a gente protege, né? Os nossos, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, para que eles tenham uma vida, uma vida, nós protegemos eles, né? Para que eles não entrem nos maus caminhos. E ali ele fala, a mulher que me deste como companheira, que me deu a fruta, quer dizer, além de a gente pecar, a gente culpa o outro, né, do nosso pecado. Que, na verdade, nós temos que estar atentos, que nós que pecamos. Você se deixou pecar, você conhece, mas você se permitiu. Então, a mulher fala a mesma coisa na sequência. Deus fala, por que você fez isso? A mulher responde, a cobra me enganou e eu comi. Quer dizer, é um culpando o outro, né? Ninguém assume falar, Senhor, será que Deus, nesse momento que Deus pergunta para o homem, por acaso você comeu do fruto que eu proibi? Será que Deus não esperava assim, Senhor, perdão, eu me arrependo, nossa, não devia ter feito. Será que Deus esperava ali um pedido de perdão verdadeiro e nós, de repente, teríamos quebrado essa maldição e não teríamos entrado, né, para isso? Porque ali ele se preocupa em culpar a mulher, mas ele não se preocupa em pedir perdão a Deus pelo que ele tinha feito de mal, né? Então, assim, fazendo uma reflexão geral disso, né, me trouxe muito isso, essa reflexão para os dias de hoje, né? Que nós não devemos dar ouvidos, não devemos dar olhos, porque ouvidos e olhos, né, para o que a gente está vendo, né, tá prestando atenção para que nós não pecamos, né, para que nós possamos não sair da presença do Senhor, não desobedecer. É difícil, é um caminho difícil, é um caminho diferente, né, do mundo. Eu que estava, né, no mundo, eu sabia como era, e hoje, mas eu sou muito mais feliz hoje, eu posso garantir isso, e para qualquer pessoa que eu tenho oportunidade de falar, pessoas veem hoje na minha vida isso, né, na minha família, e é gratificante. Então, que nós possamos usar essa palavra de Deus, que ela é muito rica, ela é lá do primeiro, né, capítulo, dos primeiros livros de Deus, mas eu fiquei procurando aonde que eu ia falar, né? Porque dá um temor, é a palavra de Deus, né? Primeiro vem o temor, a vergonha de falar, né? E isso, na verdade, é uma reflexão que eu fiz, né? Me perdoa se eu estiver errada, né? Se as irmãs, né, que tiverem pensamentos diferentes do meu, a gente pode conversar e trocar experiências com isso. Essa era a minha palavra, eu vou orar para a gente finalizar e a gente continua o culto, ok? Senhor Deus, continuando, Senhor, na sua majestosa presença, Deus. Senhor, nós te pedimos, Deus, que nós abrimos os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos ouvir a tua voz, Senhor, que nós não deixemos serpentes nenhuma, Senhor, chegar a nós e nos atrair, Senhor, para o mal, que elas tentam nos enganar, Senhor, mas que nós tenhamos os nossos ouvidos e os nossos olhos atentos, Senhor, à tua palavra, Deus, que nós possamos, Senhor, não pegar dessa árvore do jardim, que é o pecado, Senhor, dessa árvore proibida, Deus, que é o pecado. Afasta o pecado de nós, Senhor, que nós possamos resistir, Senhor. Nós sabemos o quanto é difícil, Deus, mas com a sua ajuda, Senhor, com a sua santa
palavra, Senhor, nós possamos todos os dias estar meditando nela, Senhor, e aprendendo cada dia mais, Senhor. Eu peço, Senhor, que nós também não culpemos o outro, Senhor, mas que quando nós estivermos diante de fazer um pecado, Senhor, que nós possamos sair dele e tirar o outro também do pecado, Senhor, para que nós possamos ganhar mais almas para Ti, Senhor. Senhor, eu agradeço pela palavra de hoje, Deus. Perdão, Senhor, se eu falei alguma coisa, Deus, que não te agrada, Senhor. Eu peço misericórdia, Senhor, da minha vida. Eu peço também pelas irmãs, pelos irmãos que estão aqui hoje, Senhor. Cuida da vida deles, Senhor, e que eles também possam, Senhor, ouvir essa palavra, Deus, e colocá-la, Senhor, em prática, para que não entrem em nenhum pecado, Senhor, por menor que seja, Senhor. Às vezes uma fofoca, Senhor, uma palavra mal falada para o outro, uma resposta, Senhor, torta. Não permita, Senhor, permita que nós cumpramos a sua palavra de Gênesis e Apocalipse, Senhor, e nós aguardamos a tua vinda, Senhor, com alegria, Senhor, porque nós queremos, Senhor, no dia da sua volta, Deus, estarmos assim, Senhor, em comunhão, Senhor. Nós podemos estar, Senhor, buscando mais de ti, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus, Kátia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria reforçar 2 pontos que a Kátia falou, só para chamar a sua atenção em 2 coisas que ela falou. Ela falou assim, né, que às vezes o inimigo fala para você que você é incapaz, né, qualquer coisa. Ela levou para esse enfoque. Mas se você pensar nas coisas mesmo, pensa aí na sua cabeça, qual é a sua fruta favorita? Qual é? Qual é a sua fruta favorita? Eu não vou perguntar qual é a sua favorita. Vou dizer a minha fruta favorita depende da época. Porque eu sempre vou ter uma fruta favorita. Na realidade, o meu alimento favorito é fruta. Então, eu quando faço jejum e tiro fruta, é um sofrimento tipo morte para mim. Porque eu não consigo fazer uma dieta sem fruta. Eu gosto de fruta. Mas eu fico pensando, algum de vocês tem como fruta favorita o exemplo dado que é a maçã? Você pensaria que a fruta mais gostosa do mundo é a maçã? Provavelmente não. Provavelmente não, porque a gente vai querer uma mais molhadinha, uma fruta mais molhadinha. Então, preste atenção como a serpente foi. A Kátia levou para o lado de você ser, mas se você pensa no como o inimigo faz com você ter, ele tira os seus olhos. A Eva tinha o paraíso, ela tinha o Éden. Gente, eu sou veterinária. Uma vez eu quase bati o carro aqui, ficava o circo aqui do lado, no Tatuapé, ficava o circo, e eu estava passando com o Dudu, e o Dudu devia ter uns 8 anos, e eu ouvi a tigresa. E eu falei, ela tá aí. E aí eu olhei, tinha uma moça parada no cercadinho, tava com os filhotes de tigre. Estacionei o carro, não tinha câmera, não tinha celular na mão, não tinha nada. Atravessei com o Dudu e fui lá ver o tigre filhote. Imagina você no paraíso, pegando um filhote de tigre porque ele era vegetariano, fazendo cafuné na mãe. Sei lá, qualquer coisa assim. Os animais ali perto de você com tudo que tinha. Aí o que a cobra falou? Você tinha que comer essa. Que é essa aí, ó. Deus é ruim. Ele tirou de você. Ele te deu tudo. Então que a gente possa prestar atenção, que o inimigo normalmente chega assim mesmo. Ele faz você esquecer todas as bênçãos e você olha porque você não tem naquela hora. E aquilo toma um vulto, um valor absurdo. Sujeira do inimigo, a mesma de sempre. Presta atenção que ser tentado não é pecado. Pecado é cair na tentação. Como a Kátia bem disse, é o olho, olhar, ouviu, olhou, caiu. Né? Acreditou naquilo. Então que a gente vigie e ore para que... Como é que a gente vence a tentação? Começamos dizendo... 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Começo para não cair. Ora, meu irmão.
ora. Ora. Depois a Bíblia fala que às vezes a gente tem que correr, às vezes literalmente. Sai, foge da presença do inimigo. Por quê? Porque nós temos que reconhecer a nossa humanidade carnal, né? Então, acho que algumas coisas a gente tem que saber dizer não também, né? A gente tem que saber recusar a oferta do inimigo. Mas, às vezes, tem que correr. Tem que correr. Mas o princípio é a oração. É a oração. Então, eu fico pensando assim, né? Quando eu estou lendo o Gênesis, já estou no 12, mas passei por aqui também. Os pontos são esses aí. A Kátia foi perfeita. É isso aí. O inimigo tirando o enfoque, a desobediência entrando. Alguns podem questionar, nossa, mas a pena foi dura. Foi dura porque foi a desobediência. E é o começo do pecado. Por eles entrou o pecado no mundo. Se não tivessem caído, se não tivessem pecado, nada do que a gente vive viveria hoje. Se tudo tivesse começado certo. Então, vamos dizer assim, que acho que é pecado de rebelião. Pecado de ela peca, ainda chama o Adão para conversa, ele vai junto, rebeldes. Rebeldes contra uma ordem simples do Senhor. Acho que esses pontos, ela falou de ouvir e olhar, isso é muito importante, porque a gente cai assim mesmo. Ouve o canto da sereia, olha, cobiça, caiu. Né? A gente, normalmente, quando a gente fala isso, a gente pensa em pecados sexuais, mas não necessariamente precisa ser isso, gente. Aqui foi um pecado, desobediência. E aí, assim, obedecer a Deus, às vezes a gente vai compreender a função da obediência daquela história. Às vezes a gente não vai compreender. Porque nós somos assim como crianças, sabe? E a gente tem que obedecer confiando que aquele que está nos orientando, ele quer o nosso bem. Né? Obediência total. Né? Eu tô lendo Mateus 12. E aí que você fala assim, Mateus 10 já começa a falar, o que Deus quer de mim? Amor acima de todas as coisas, obediência sem rebelião. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus pela palavra. Glória a Deus. Convido que eu deixei de falar, que eu fiz umas anotaçõezinhas, é que a serpente também, ela põe em dúvida a palavra de Deus, né? Quando ela fala assim, não, vocês não morrerão. Tipo assim, aí a mulher, né, também fala assim, nossa, mas seria tão bom se tivesse entendimento, quer dizer, ela duvidou, né, do que Deus tinha falado, né? A cobra, a serpente, o inimigo faz o mesmo, ele põe em xeque a bondade de Deus. É isso que ele põe. Ele põe em xeque a bondade de Deus. Ele coloca aquilo como se aquilo fosse uma punição. E aquilo era uma orientação, uma ordem. E ele inverte a história e ela cai. E ela cai. Ela fala uma coisa que Deus não falou, que era para não toque. E Deus não falou isso. Deus não falou isso. A ideia da serpente é a de sempre. Ela alega, ela fala que Deus era egoísta, que não queria dar aquilo para eles. Ele não quer porque vocês vão ser iguais a ele. Mas a Bíblia fala que é para a gente ir se transformando. Querer ser como o Senhor Jesus, pensa aí, não é uma coisa ruim. Mas por qual caminho? Querer a deidade dele? Ou querer obedecer e ser manso e humilde de coração? Não, e outro detalhe é que ela fez a cobra, a serpente, o inimigo, contou mentira, óbvio, né? Porque ele não pode contar outra coisa, que ele é mentiroso. Ele falou assim que eles seriam semelhantes, só que o homem, o ser humano, já foi feito a imagem e semelhança de Deus. Então, não tinha por que eles quererem ser, porque eles já tinham sido feitos a imagem e semelhança de Deus.
Então, contou uma mentira, né? Um erro de identidade aí. Cá entre nós, né? É uma cena que chega a ser hilária, né, gente? Mas a gente não se coloca nela, às vezes, para rir de nós mesmos. Presta atenção. O Deus, eles estavam lá, eles sabiam que Deus tinha criado tudo, certo? Eles estavam ali, no negócio cheirando fresco, cheirando novo, sabe? Então, eles sabiam quem era Deus. Aí, os bonitão comem a árvore e acham que Deus não sabe onde eles estão. Faz uma tanguinha de folha. Chega a ser cômico, se não fosse trágico. Porque realmente, como a Kátia falou, o Senhor é perfeito, o melhor de todos. Como cavalheiro também, ele é o melhor de todos. Ele é gentil. E ele chama assim, mas... Aí eu te pergunto, dá para você se esconder de Deus? Dá para você fazer alguma coisa, pensar algo que Deus não saiba? Então, cada vez que a gente acha que a gente está dando um olé, ou que a gente está fazendo uma coisa reiteradamente, e saiba que você está fazendo para você uma canga de folha de figueira, e que Deus sabe muito bem onde você está. E Ele é o mesmo Deus amoroso, que vai te chamar pelo nome. Onde você está? Onde você está? Onde você está? Né? Ele deu a possibilidade, a Kátia falou aí a respeito de, apesar de ser o Velho Testamento, quando ela orou, o Velho Testamento nos aponta para a salvação, que viria ainda. E aí, assim, esse Deus amoroso, que sim, castigou a desobediência. Sim, por ele ser santo, a única coisa que nos separa dele é o pecado. Mas ele amorosamente chama. E amorosamente ele nos deu Jesus. Então, esse mesmo Deus que chamou lá, Adão, onde você está? Ele fala pra gente, chama você pelo seu nome. E fala, onde você está? Onde você está? Porque ele sempre está lá, gente. Ele sempre está lá. A gente que se afasta. A gente que ouve aí a serpente. Vamos deixar aberto quem quer considerar. Fala aí o que chama a sua atenção no texto. O que você percebe do que a Kátia ministrou? Posso falar? Eu anotei umas coisas. Eu vi que Deus, ele deixa bem claro que haveria consequências no pecado, né? Mas mesmo assim, Adão e Eva escolheu pecar, mesmo assim. E muitas vezes acontece isso na nossa vida, né? Mesmo a gente, às vezes, sabendo das coisas, sabendo dos erros, dos pecados, a gente pega e comete. E isso daí afeta a nossa vida. A gente tem que lembrar que vai ter consequências, que vai afetar a nossa vida. Então, a gente precisa ficar mais atento, ter discernimento, orar sem cessar, para a gente tentar ficar livre dessas coisas, né? Um dos exemplos é, se alguém mentir, a consequência é que a gente vai perder a confiança na pessoa, né? A gente não vai achar que ela vai começar a falar verdades, porque ela só mente, então isso é uma consequência, né? E, sei lá, fofoca também, tem divisões, tem mágoas, ficam mágoas nas pessoas, então a gente tem que perceber, ficar mais atento a essas coisas e se livrar do pecado. Mesmo eles sabendo que haveria pecado, que haveria consequências, eles pecaram, e muitas vezes a gente também faz isso, então a gente tem que ficar atento e orar sem cessar, né? É isso.
Muito boa essa palavra, Kátia, muito boa, viu? Juntando no que você disse, uma outra coisa que ela falou, eles não pediram perdão. Eles acusam o outro. Eles põem a responsabilidade do pecado de cada um no outro. O Adão foi a Eva, mulher que o Senhor me deu. A Eva foi a serpente, a cobra que o Senhor criou. Cada um joga no outro. Ou seja, quiseram dizer que a culpa era de Deus ainda, né? Não aparece um momento mesmo. Não aparece, perdão. Não adianta se esconder, meu filho. Você está pecando, está nu. Você está nu. Com certeza você está nu. Deus está te vendo. Então, pede perdão. Vai, Duda. Rosi, é incrível saber como Deus está falando desde o começo do culto. Porque quando a Karen cantou a música do Marcos Witt, né? Os teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Eu tenho certeza que ela não sabia da palavra, né? Mas Deus já estava falando desde ali, que a gente nada é sem Ele, nada pode esconder, porque eles quiseram se esconder, né, atrás da folha da figueira. Mas o nosso Deus é um Deus tão amoroso, né, tão rico em misericórdia, que ele cerca a gente, né, por trás e por diante e mostra o seu amor, né? Então é tremenda essa palavra. Tremendo. E o que a coisa estava falando assim, por exemplo, se você quebrar uma vidraça com uma pedrinha desse tamanho, ou se você quebrar a vidraça com um tijolo, estracar isso que é de chumbo, quebra. Estracar o tijolo, quebra. Pecado é isso, gente. Pecado é isso. Você quebrou a vidraça, quebrou a confiança, quebrou. Pecado é pecado. Não dá para ficar mensurando. A consequência é a vidraça quebrada. Então, a verdade é que a gente tem que vigiar, né? Porque os olhos do Senhor revelam que a gente não pode esconder nada. Nada. Mais alguém? Bora, então vamos eu falar um pouquinho. A Kátia começou falando muito em trazer para os dias atuais. E se a gente trouxer para os dias atuais, a gente vê que é falado, eu escuto falar toda hora, a serpente, Satanás, ele não mudou nem um pouquinho o modo dele agir. Ele age com mentiras, ele vem com engano em cima de nós, né? Mas nós vemos o que aqui? Que a nossa fragilidade em cair nesse engano. E todos os dias acontece isso. Como ela mesma disse, né, as pessoas vêm e falam, você não pode, você não pode, você não pode. Não, nós podemos tudo. Tudo nós podemos, mas nós escolhemos amar, adorar e servir a Deus, né? Nós escolhemos isso, é uma escolha, porque nós somos livres para escolher, né? Então, nós adoramos a Deus. E o que eu vejo de mais atual aqui para fazer ainda o comentário seria o quanto nós nos vemos enganados pela cegueira em coisas do mundo, né? Damos ouvidos e depois que tomamos uma atitude, aí vem o Espírito Santo, liga o nosso botãozinho e a gente faz assim, ai, mas já cometemos. O que nos diferencia de Adão e Eva aí foi aquele sangue derramado lá na cruz por Jesus Cristo, que agora que a gente coloca a mão na cabeça e fala, nós vamos pedir perdão para Deus? Nós vamos pedir perdão para Deus. Isso é o que nos faz diferentes de Adão e Eva. Mas temos que agradecer. A Rosi começou falando de orar,
O louvor falou de louvar, guerrear, adorar. E aí veio a Kátia agora com essa palavra, né? Isso, para mim, é escolha. Essa palavra me remeteu à escolha. Por isso que eu falei, nós escolhemos servir a Deus. Então, somos totalmente livres, por podermos escolher o que nós podemos e queremos fazer. E o que nós queremos fazer é obedecer a Deus. Amém? Foi isso daí que a palavra me trouxe no coração hoje. Amém. Eu fiz uma listinha aqui, conforme foram falando. Então, assim, ó. Erros. Fugir da responsabilidade e culpar os outros. Esconder-se e não pedir perdão. Inventar desculpa, ao invés de pedir perdão. Confirmando a percepção. Deus procura pessoas que, embora sejamos livres, até para desobedecer, para fazer o mal, Deus procura pessoas que escolhem amá-lo. E Jesus disse que quem ama, obedece. Aquele que obedece estas minhas palavras, este é que é o... Então, a gente não tem que culpar os outros pelas nossas falhas, a gente tem que pedir perdão. E a outra frase é que a gente não pode se esconder de Deus. Eu acho que isso ficou claro hoje, desde o começo. Como resistir às tentações? Como eu falei, gente, ser tentado não é pecado. Pecado é cair na tentação, tá? Nós estamos neste mundo e sim, seremos tentados. Então, para evitar, vamos orar sem cessar. Vamos fugir da aparência do mal, às vezes literalmente saindo fora do lugar, correndo, sai. E dizendo não. Se nós temos consciência de que aquilo está errado, se nós estamos fortes o suficiente para rejeitar, sim, devemos dizer, não, serpente, Deus não disse isso, Deus me deu tudo isso. Nada me falta. Tudo Ele me dá. Não preciso do que você me oferece. Né? Às vezes a gente não está assim, tão forte, e a gente se manda. Glória a Deus pela noite de hoje, glória a Deus pela palavra abençoada, glória a Deus que nós podemos aprender a palavra do Senhor. Se ninguém mais vai complementar algo, acrescentar algo na minha listinha, eu vou entregar de volta para o Pipo e para a Karen, para o louvor. E depois, pedidos de oração, encerramos. Se eles tivessem pedido perdão, seria diferente? Ou não? Não sei, talvez. Na realidade, existe uma história, e para mim ela é literal, né? Que nesse momento entra o pecado, e com o pecado todas as consequências das atitudes, que Deus já sabia que viriam, né? Na sequência da saída, nós temos um assassinato. E na sequência, nós temos um monte de coisa acontecendo com um povo, que Deus chega num ponto que olha e fala, vou terminar com isso. E esse homem que ele encontra é Noé, e aí ele salva alguns, e começa de novo, e o homem faz Babel. Então, acho que é uma história representativa do coração, dessa coisa do orgulho e da desobediência que entrou. Então, é uma história que representa um coração que precisa ser trocado. Então, acredito que a história poderia ser toda diferente, mas é esta a história que vivemos. E nós, sim, quando nos encontrarmos, se nos encontrarmos com a Eva, vamos tirar alguma satisfação. Vamos falar, ah, bonitinha, você aprontou. E a gente... Culpa dela, eu tô assistindo o culto e lavando louça, por culpa da Eva, fazendo comida, cuidando de filho, ela doida. Da
da Eva. Quem teve parto normal aí, ó, culpa da Eva. Culpa da Eva. Bom, brincadeiras à parte, acredito que, assim, isso seja uma história que representa esse coração que precisava de todo um processo, né? E que culmina com reconhecer que somos pecadores, arrependermos do nosso pecado, né? De verdade, dos que a gente faz ainda. E é o que a Duda falou, essa hora em que o Espírito Santo nos mostra que, olha, você errou. E que você recua, pede perdão, reconhece. E sim, toda a diferença agora temos Jesus. Né? Sem ele, seria impossível ficar perto de Deus. Impossível. Né? Algo precisava pagar esse pecado. Né? Seria impossível. Deus é santo, perfeito. Né? É a única coisa que nos afasta dele. Se não é Jesus, gente, não tem caminho. É ele mesmo falou, não tem volta, não tem entrada. Ou a gente se veste de Jesus, ou a gente não vai lá. Ou a gente não vai lá. A gente não pode de vez em quando tirar Jesus. A gente tem que ficar com ele. O tempo todo. Debaixo do sangue dele. O tempo inteiro. Ficando, sabe quando a mãe pega a gente pelas orelhas assim, levanta assim, quando a gente é pequena? Tipo isso, sabe? Quando ele te levantar, a gente tem que responder assim, ele está me amando. Ele fala, ele está me amando. Porque se ele não me amar dessa forma, ele não me constranger o coração, não mostrar para mim, olha, o que você falou foi duro, vai lá e pede perdão. Olha, você está errado, não é assim que se age. Olha, essa palavra que veio na sua cabeça não me agradou. Olha, essa palavra que você não falou, mas eu vi o movimento da sua mão, eu sei o que quer dizer. Isso não agrada, não é bom, não faça. Não faça, não fale nem de brincadeira. É isso. Essas horas a gente tem que, opa, ele está me amando. Ele está me amando. Glória a Deus. Felipe, Karen. Amém. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de
quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre para viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Reina, Senhor. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado, meu Deus. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Amém. Senhor, que teu Espírito reine sobre a nossa carne. Senhor, como é bom sentir a tua presença. Senhor, como é bom estar num local, Senhor, que o Senhor fala, que a tua voz audível, perfeita, clara, fala aos nossos corações.
Enche o nosso coração, enche a nossa vida, até que não haja mais espaço para o mal. Enche a nossa vida, Senhor, que teu Espírito reine sobre a nossa carne. Nós sabemos, Senhor, que a nossa natureza má, tenta nos afastar de Ti. Mas, Senhor, nós queremos mais de Ti. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos toma em Teus braços de amor. Nos chama pelo nome. Nos chama pelo nome. Nós te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. O Teu amor nos sustenta e nos guarda. Que possamos, Senhor, ser cheios do Senhor, porque realmente, Senhor, na Tua presença, o nosso ser é transformado. É impossível, Senhor, ficar perto de Ti e não sentir o nosso coração ardendo quando ouvimos as Tuas palavras. É impossível, Senhor, estar na Tua presença e não ter a nossa face brilhando, porque a Tua luz resplandece. É impossível não sentir a Tua presença quando ouvimos a Tua voz do começo ao fim, quando o Teu povo se reúne em Teu nome. Nós vemos, Senhor, a Tua presença entre nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa a nossa carne vil. Enche-nos de Ti. Enche-nos de Ti. Enche-nos com Teu Santo Espírito, Senhor, até que transbordemos da Tua presença. Enche-nos de Ti. Sim, Senhor, enche-nos de Ti. Sim, Senhor, enche-nos de Ti. Santo Senhor, enche-nos do Senhor. Enche-nos do Senhor. Glorificado seja o Teu nome. Glorificado seja o Teu nome e a Tua presença entre nós. Obrigada, Senhor, por essa noite. Senhor, nós queremos Te agradecer. Não queremos Te pedir nada. Não queremos Te pedir nada, porque sentimos forte a Tua presença neste lugar. Independente dos Senhores, nós estarmos separados fisicamente, a Tua onipresença nos une e a Tua presença em cada lar se faz manifesta nessa noite. Nós ouvimos a Tua voz e curvamos as nossas cabeças, Te pedindo perdão, Te pedindo misericórdia e Te agradecendo, Senhor, porque o Senhor está aqui. Mesmo nós sendo pequenos e falhos, mesmo nós tendo o coração duro muitas vezes, mesmo que nós não façamos o bem que queremos, mas o mal diuturnamente esteja diante de nós, o Senhor continua nos amando e nos concedendo a graça e a maravilha da Tua presença entre nós. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa noite. Despede-nos na Tua paz. Que possamos dormir com o nosso coração aquecido pela Tua palavra e pelo Teu amor. Que Teu Espírito reine sobre a nossa carne. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aquele que nos permite chegar à Tua presença, Senhor Deus. Em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos por essa noite. Amém e amém.